Bem-vindos a todos, né? Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, né? Então, quem se sentir à vontade de abrir a câmera aí para a gente se interagir um pouquinho mais, né? Para a gente se conhecer, fiquem à vontade, né? Só peço que no momento que a gente estiver falando, vocês desliguem o microfone, né? Mas depois vai ter um espaço para vocês compartilharem mais, né? Perguntarem também para as convidadas, né? Então, eu vou começar com uma breve apresentaçãozinha aqui, né? Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, né? De empregabilidade jovem. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá Sim. bom. Beleza. Então, deixa eu abrir aqui. Então, tá bom. Então, bom, a ideia desse evento aqui é que ele seja uma conversa informal mesmo, para que a gente possa aprender juntos aqui quais são os principais desafios e oportunidades do jovem no mercado de trabalho. Então, seja ele entrando pelo emprego ou pelo empreendedorismo, né? Então, aqui, falando um pouquinho da agenda do dia, né? A gente vai estar dando as boas-vindas agora, né? Em seguida, eu vou apresentar alguns dados da juventude para a gente entender quais são os principais desafios que esses jovens enfrentam, né? Qual que é o panorama desse jovem aqui no Brasil. Em seguida, eu vou abrir para a roda de conversa, né? Eu já preparei algumas perguntinhas para os convidados para a gente começar, mas depois eu vou abrir espaço para todo mundo que quiser compartilhar alguma coisa ou perguntar também, né? Ficar super à vontade. E tem alguns avisos importantes também, né? Então, esse evento ele tem apoio da Youth Voices Brasil. A Youth Voices Brasil não tolera qualquer desrespeito aos direitos humanos e apresentação de conteúdos ofensivos ou preconceituosos, e qualquer posicionamento, né, de palestrantes não representa a opinião da Youth Voices Brasil. Bom, falando um pouquinho da situação dos jovens no Brasil, né, a gente percebe que esses jovens representam cerca de 1/3 da população economicamente ativa, né, que são as pessoas que têm idade para trabalhar, mas as taxas de desemprego dessa população jovem e informalidade são maiores quando a gente compara com a população em geral. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe esse gráfico aqui, né, que ele mostra a taxa de desemprego de jovens de 15 a 29 anos, né, a linha verde aqui representa o Brasil, a gente percebe que o desemprego tem sido crescente entre os jovens, e quando a gente compara num período aí mais recente, né, que foi o quarto trimestre de 2020, a taxa geral da população, né, de desemprego foi de 13,9%, e para jovens essa taxa foi de 25,8%, né, ou seja, bem maior. E aí, quando a gente olha para a informalidade, a gente vê uma tendência bastante parecida, né? Lembrando que os empregos informais são mais inseguros, né? São mais precários e os salários são mais baixos. Então, inserir a população através desse emprego acaba sendo prejudicial na vida dessas pessoas. Mas aqui, né, novamente, 39,5% da população ocupada no Brasil é informal. E quando a gente olha para os jovens, né, esse percentual é de 46,8%, né? Bem maior também. Outro dado bastante preocupante é que cada 4 jovens, né, de 15 a 29 anos no Brasil, eles não estão nem estudando, nem trabalhando, né? Mas é importante ressaltar que, na verdade, essa situação, né, ela se dá através das barreiras que esses jovens têm em acessar essas oportunidades e não por falta de vontade, né? Então, por exemplo, aqui, né, desses jovens aqui, 40% deles estão, sim, buscando emprego, mas não estão encontrando por diversas situações, diversas dificuldades. É importante ressaltar também que existem desigualdades, né, nessa situação, né? Então, o percentual de jovens de 15 a 29 anos aqui que não estão trabalhando nem estudando, né, acaba sendo mais prejudicial para mulheres, negros e pessoas de baixa renda. Então, a gente precisa levar em consideração essas desigualdades e pensar em iniciativas que reduzam ou acabem com elas. E aqui eu trouxe alguns dos 4, assim, tem vários desafios, né, que os jovens enfrentam no mercado de trabalho, né, mas eu trouxe aqui 4 para a gente começar a nossa conversa, né? Então, o primeiro deles é a transição escola-emprego. Então, o jovem, quando ele sai da escola, muitas vezes ele tem dificuldade de encontrar o primeiro emprego, né? Seja por falta de preparo ou falta de experiência. Então, a gente precisa pensar em iniciativas que aproximem as empresas das escolas e, ao mesmo tempo, também pensar em formas de reformular o ensino para que esses jovens se sintam preparados para entrar no mercado de trabalho. Né? O outro fator aí para a inclusão produtiva do jovem, né, é a inclusão através do empreendedorismo. Né? Então, quando o jovem não encontra um emprego no mercado de trabalho, muitas vezes ele acaba montando um negócio próprio. Então, a gente precisa apoiar esse jovem para que esses negócios sejam sustentáveis e que eles consigam oferir renda, né, a partir desses negócios. E as outras 2 caixinhas aqui, elas estão bastante interligadas, né? Como muitos de vocês devem saber, o mercado de trabalho está se modificando de uma forma muito veloz, né? Então, cada vez tem diversos tipos de habilidades que estão sendo requeridas ultimamente, né, no mercado, e a gente tem que preparar os jovens nesse sentido também.
né? A primeira delas seriam através de formações para o desenvolvimento de habilidades técnicas, né? Então, muitas vezes são aquelas habilidades ligadas à tecnologia, né? Por exemplo, aqui que a gente está usando o Zoom, né? Acho que provavelmente muitos de vocês devem ter usado uma ferramenta parecida no trabalho de vocês durante a pandemia, mas a gente também precisa inserir esse jovem na tecnologia, né? Que é uma área que está crescendo bastante também. E, ao outro lado, também, outras habilidades que estão sendo requeridas ultimamente são as habilidades socioemocionais, né? Que são aquelas que seriam a resiliência, a capacidade de trabalhar em grupo, a capacidade de se expressar bem. Então, cada vez mais o mercado está demandando isso também. E agora a gente parte para a roda de conversa já. Então, para a gente conhecer um pouquinho melhor das nossas convidadas, né? Hoje nós temos a Aline Cardoso, que ela é secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da cidade de São Paulo. Nós temos também a Samantha Manuel, que ela foi formada no curso profissionalizante do Instituto ProA em 2016, e a Zaine Queiroz, que ela foi formada no curso profissionalizante da Generation Brasil, né, que é de tecnologia. Então, muito bem-vindas vocês, convidadas. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. E aí, eu trouxe umas perguntinhas, né, para a gente começar. Eu acho que eu vou parar de compartilhar a tela para a gente poder se ver melhor, tudo bem? Então, beleza. Deixa eu só apertar aqui. Então, assim, para a gente começar, né, eu gostaria de ouvir um pouquinho da Aline Cardoso, né? A gente queria entender, dentro da sua percepção, né, quais são os principais desafios que os jovens enfrentam hoje no mercado de trabalho, né, principalmente no nosso município aqui de São Paulo. Bom, pessoal, boa noite a todos e todas, principalmente todas. É muito raro eu estar numa mesa só de mulheres, né? Muito, muito bom. Costumo dizer nada contra os homens, né? Mas a gente tem que catch up, né? São anos de desigualdade, de protagonismo, então a gente gosta de estar numa mesa assim. Queria te agradecer, Juliana, pelo convite, cumprimentar aí também a Samantha, a Zaiane, todo mundo que está aqui junto com a gente. Vou fazer uma menção a um homem, para não dizerem que eu sou injusta, ao Luiz, que fez a ponte nos aproximando. O Luiz está fazendo um trabalho bastante interessante com a gente lá na secretaria, ele nos conectou, então, obrigada, né? Agradecimento aí ao sexo frágil, às minorias, né, que são os homens. Brincadeiras à parte, gente, eu acho que assim, é um tema super importante, super mais que importante, eu diria urgente, né? Falar da juventude, da geração de renda, e mais que a geração de renda, a motivação, a inspiração, aproveitar o potencial da juventude, porque de fato, você me desculpa, Juliana, se eu não responder especificamente a questão, né? Eu acho que a gente antes até tem que comentar um pouco o tamanho do problema e faz parte aí da sua visão. Assim, esses dados que você apresentou, eu até tinha aqui uns dados parecidos para falar, mas você já contextualizou, eles são gritantes, né? E assim, quando você não tem uma juventude sendo engajada, envolvida, se capacitando e entrando, né, no mercado, você não está só aniquilando o futuro dessa juventude, você está aniquilando o futuro do país, né? Quer dizer, tem um impacto na coletividade muito maior do que assim, não vou dizer que todos, mas do que muitos dos outros problemas sociais, né? Eu sou uma ativista das mulheres, né? Isso já ficou claro, somos aí mais de metade da população, e eu não vou dizer que seja mais grave o problema dos jovens, né? Porque, afinal de contas, o problema das mulheres estarem excluídas também é muito grave. Mas quando você fala da juventude, você está falando das mulheres, também está falando dos homens, né? Da mesma forma, eu sou muito sensível a causas de, enfim, de todo tipo de gênero, de raça, de etnia, de tudo mais. Mas, assim, quando você fala da juventude, você está envolvendo tudo isso. Está envolvendo a juventude preta, né? Mas a juventude branca também, a juventude feminina, a juventude masculina. Então, existe uma horizontalidade no problema do jovem que envolve, que claro, se agrava em todos esses temas. Se for uma mulher negra de periferia, lésbica, né, e todas as outras coisas que a gente imagina, o problema é ainda maior. Mas, de fato, esse recorte da juventude é hoje um problema que eu acho, na minha opinião, que tem inclusive sendo relativamente ignorado.
digamos assim, pouco abordado, né? Fala-se do problema da juventude, fala, mas na minha opinião se fala muito pouco, né? Eu acho que as pessoas ainda não entenderam o tamanho do impacto que isso vai ter lá na frente. Como eu disse, não só para esses indivíduos, mas até, vamos dizer assim, para a competitividade do Brasil, né? Para as empresas que não vão ter a mão de obra qualificada, né? Para as organizações, enfim. Então, eu acho que é muito, muito importante a gente estar tendo essa discussão. Essa situação, ela, de certa forma, não é de hoje, né? Esse problema da juventude, ele já vem de bastante tempo. Eu acho que, eu não sei explicar, né, onde surgiu, onde começou, historicamente, nas décadas anteriores, como era, mas eu acho que a gente também não pode ignorar que há um paradoxo, né? Da mesma forma que as mudanças, o uso da tecnologia e algumas outras facilidades, ao mesmo tempo que são ferramentas usadas pelos jovens, isso tudo talvez tenha deixado o jovem também numa condição mais distante das oportunidades, né? Eu vejo o seguinte, por exemplo, a tecnologia, ela é muito usada no Brasil, né? Nós somos aí, sei lá, acho que os maiores consumidores mundiais de WhatsApp, de Facebook, de mais não sei o que lá. Só que isso, o nosso jovem, ele se enxerga como consumidor dessas coisas e não como produtor, né? O jovem não pensa em programar, ou relativamente poucos, né? Pensam em programar, pensam em desenvolver, pensam em trabalhar por trás, né? O nosso jovem consome os conteúdos e muitas vezes até consome sem o senso crítico que deveria ter. Aonde esse problema surgiu? Aonde começou? Ele é culpa de quem? Não sei. E agora também não nos cabe ficar apontando o dedo para ninguém. A gente precisa encontrar uma solução, né? A gente precisa urgentemente fazer esse movimento, né? Se transformar em oportunidade e despertar o interesse, motivar a juventude, mas também sensibilizar as empresas, os governantes, as instituições, todos os atores para impulsionarem esse movimento. Eu acho que tem algumas coisas que foram faladas, aí eu vou dar algumas pinceladas, né? Por exemplo, quando você colocou os 4 quadradinhos, né? Eu estou super à vontade, porque são temas com os quais eu trabalho muito, né? A questão, você falou integração escola-emprego, mas eu vou falar de primeiro emprego / trabalho, tá? E aí eu queria falar muito aqui sobre trabalhabilidade, não só empregabilidade, porque eu acho que esse é um dos desafios também que a gente tem. Você falou de hard skill, de soft skill, e você falou do empreendedorismo. Então, vamos lá, algumas ponderações sobre isso. Eu acho que a nossa escola, tem uma frase, acho que é do Cortella, né, que a escola é do século XIX, o professor é do século XX e o aluno é do século XXI. Né? Enquanto a gente não parar para rever tudo isso, né, os mecanismos de aprendizagem, como é que a gente conecta com esse jovem que cresceu na tecnologia, ele não vai aprender da mesma forma, os estímulos são diferentes, os formatos são diferentes, e o sistema de educação não aprendeu isso ainda. Então, o problema do distanciamento da escola e do emprego, ou do trabalho, não é só a escola e o trabalho, é a escola e a sociedade, né? É o jovem e a escola. Então, a nossa educação também precisa passar por uma grande transformação. Só que isso é complexo. Né, são legislações, quer dizer, é um grande transatlântico que não muda a rota de uma hora para outra e tal. Então, é muito importante que as organizações do terceiro setor, os movimentos sociais, ajudem as escolas, que haja um complemento, digamos assim, do que a escola tradicional faz, para que haja um apetite pela escola, né? A evasão, veja bem, eu acho que todos esses problemas, eu até ia falar isso no começo, esqueci, lembra que eu falei assim, eu não sei quando esse problema começou, mas uma coisa é certeza, a pandemia agravou demais. Aliás, várias das transformações sociais que a gente está vivendo, né, inclusive muitas delas negativas, elas até já existiam tendências, movimentos, e a pandemia agravou muito. Então, esse problema da evasão escolar, né, não é nem só a evasão, a falta de capacidade de absorver e adquirir o conteúdo. Eu estava lendo um documento que dizia que somente 17% do conteúdo de matemática foi absorvido pelos alunos que estudaram online. Quer
dizer, se você não aprende matemática, entendeu? Você não consegue ser nem, digamos assim, sem ser pejorativa, mas você não consegue nem ter a profissão mais básica do mundo, você não consegue ser, sabe, camelô na rua, você não consegue ser caixa do supermercado. Quem dirá as profissões do futuro, né? E aí vem um outro tema, as profissões do futuro, e aí eu entro no seu quadradinho hard skill. As profissões do futuro, elas já eram tendências, né? Quer dizer, já tinha um grande movimento. Eu sou estudiosa do futuro do trabalho há bastante tempo. O que aconteceu? Coisas que iam acontecer, que iam, digamos assim, se consolidar em 10 anos, se consolidaram em um. Né? Eu acho que especialmente no campo da tecnologia, volto a falar da tecnologia, a gente já tinha um gap, uma escassez de mão de obra absurda, e isso só piorou. Por quê? Porque tocou o interfone, né? Lady Murphy toca o interfone, a gente faz live atendendo o interfone, a vida é como ela é, hoje não tem cachorro nem criança, mas tem interfone. Alô? Pode subir, obrigada. Então, já havia uma escassez de mão de obra na tecnologia, com o aumento exponencial do uso de tecnologia, essa escassez ficou maior. Já havia uma tendência a se falar de inteligência artificial, robótica, isso, tudo isso ficou maior. E a gente já não estava preparado para o ritmo anterior, quem dirá para esse ritmo? Finalizando rapidinho, desculpa. Soft skill. Soft skill, assim, eu tenho uma máxima, né? Eu brinco assim, que fizeram uma reedição da Bíblia, né? Tem um capítulo bíblico que diz assim, quem não pirou na pandemia, que atire a primeira pedra, né? Por quê? Porque, gente, pelo amor de Deus, qualquer pessoa, por mais equilibrada que seja, a pandemia mexeu com todos nós. Imagina com esse jovem que não tinha amparo, que não tinha uma escola adequada, que não tinha, às vezes, um pai, uma mãe e tal. E esse desafio, o do soft skill, de saber lidar com os desafios da vida, de saber lidar com os problemas, ele já era fundamental. Nesse contexto, ele passou a ser mais. Mas, de novo, a escola não fala sobre isso. As entrevistas de emprego não falam sobre isso. E todas as estatísticas mostram que as pessoas são contratadas pelo hard skill, pelo currículo, e elas são mandadas embora pelo soft skill, pela falta de capacidade de lidar com tudo isso. Mas ninguém está nem falando isso para os jovens, então eu fico muito feliz que vocês estejam falando. E só para finalizar, no tema do empreendedorismo, perfeito, né? Na verdade, o Brasil vive um boom do empreendedorismo por necessidade e não por oportunidade. Mas tudo bem, vamos acolher esses empreendedores e ajudá-los, mas precisamos cada vez mais capacitar as pessoas para o empreendedorismo para que eles possam também ter oportunidades e não só o desespero. E aí tem um outro tema que eu acho que é urgente que a gente comece a falar também, né? É que assim, a gente precisa parar de ter uma obsessão pelo emprego com carteira assinada. Isso não é mais viável, não é mais. Então, os novos formatos de trabalho, pode ser o empreendedorismo, o associativismo, enfim, prestações de serviço, e o cooperativismo, que é uma coisa que se fala pouco, eles são muito importantes e eles são trabalhos tão dignos quanto um emprego. Claro, aí tem a proteção social, não pode haver precarização, mas o jovem ele precisa almejar isso também. Por quê? Porque se ele só almejar uma carteira assinada e não conseguir, ele vai se frustrar. Ele tem que almejar um trabalho, né? E não necessariamente um emprego. Se ele almejar um trabalho e amanhã ele tiver digamos assim, um bico, né, para usar uma expressão bem popular, aquilo é um trabalho. Ele vai se sentir realizado e motivado para seguir. Se ele almejar só a carteira assinada, ele vai ter mais frustrações do que satisfação. Bom, desculpa, falei demais, mas é que eu sou apaixonada pelo tema, daqui a pouco a gente volta. Não, imagina, Lili. Na verdade, a gente gostaria de agradecer, né, por todo esse detalhamento, né, de aprofundar também nesses temas, né, que eu trouxe aqui, deu uma pincelada, assim, para a gente só ter uma noção maior, né, e você trouxe mais profundidade ao assunto, né, gostaria de agradecer por isso, né, mas só antes da gente passar para as meninas, eu queria perguntar de como você está de tempo, só para eu organizar aqui as perguntinhas. Não, vamos fazer mais uma rodada, deixa elas fazerem essa rodada delas, e aí depois eu volto para as outras, aí depois eu respondo duas em uma na próxima, tá bom? Ah, tá ótimo, então, obrigada. Então, agora para as meninas, né? Tudo bem se a gente fizer em ordem alfabética, primeiro a Samantha, depois a Zaí? Então, beleza. Então, a próxima pergunta é a seguinte. A gente queria, na verdade, conhecer um pouquinho mais da trajetória de vocês, né? Então, quais seriam, assim, né, no momento que vocês forem contar um pouquinho da trajetória, né, que vocês contassem para a gente quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram, né, quando começaram a encontrar, a buscar seu emprego. Primeiramente, boa noite. Muito obrigada por esse espaço, Ju, e por essa oportunidade de estar aqui falando com o pessoal.
Não tô acostumada a ser a primeira, porque meu nome é S, então eu sempre falo, tem o A, o M, o L, mas, nossa, fui pega de surpresa. Mas meu nome é Samantha, tenho 23 anos, fiz o Instituto Proa, entrei nele quando eu ainda tinha 17 anos e me formei com 18, passei 6 meses lá. E eu entrei no Instituto Proa com a mentalidade de que eu precisava encontrar um trabalho para pagar minha faculdade e bancar os meus estudos. E só que eu não queria trabalhar de telemarketing. Eu também não queria os empregos de entrada, que eles eram muito sofridos. E sofridos que eu falo, eu via o que acontecia na minha família, desgastante, e era uma coisa que eu via que o pessoal entrava e demorava muito para desprender. Então eu sentei na banca do Proa. Eu lembro que naquela época eu queria fazer medicina, então era uma coisa totalmente atípica. Eu falei, cara, esse pessoal vai me dar o apoio para eu adentrar o mercado de trabalho e bancar minha faculdade de medicina. Tanto que aconteceram várias coisas, eu comecei o curso com medicina na cabeça e saí buscando uma oportunidade em economia. Tanto é que eu entrei num banco de investimento como jovem aprendiz, e isso fez todo o diferencial para mim. Acho que a rede de network que eu construí lá, o meu projeto de vida, os sonhos que eu construí, e eu também consigo observar, ainda mais trabalhando com educação agora mais diretamente, eu consigo observar a diferença dos jovens que fazem um ensino profissionalizante, o apoio, a rede de apoio que eles conseguem, o acesso ao trabalho que eles conseguem. Pode não ser o trabalho dos sonhos inicialmente, que eu comecei trabalhando como office boy também, office girl, na verdade, nesse banco de investimento, mas para mim fez todo o diferencial de ver como era trabalhar em uma grande empresa, numa multinacional, os benefícios que eu tinha versus meus amigos que saíram do ensino médio e estavam sem perspectiva, ou então já entraram direto na faculdade. Eu não sei, Isa, o que você tem a dizer também. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Zaine. Eu tenho 30 anos, mas a Ju falou que eu ainda sou jovem, então eu sou jovem. Minha história é um pouquinho diferente, então eu tenho uma trajetória profissional um pouco maior. Eu embarquei no mercado de trabalho em 2010 como estagiária, então eu já estava na faculdade. E naquela época já não era muito fácil, porque eu passei uns 10 a 11 meses procurando serviço, né? Eu consegui trabalho no mês de dezembro, e eu estava na faculdade desde final de janeiro, início de fevereiro. E sempre pedem muitas coisas, então não só soft skills ou algumas habilidades técnicas, muitas empresas pedem um segundo idioma, e nessa época eu não tinha o segundo idioma, e eu estava cursando secretariado. Então era muito difícil achar uma oportunidade que não pedisse o inglês, não pedisse o espanhol. E, enfim, consegui, né, depois de muitos meses, graças ao curso. Porém, eu tive muitas transições de carreira durante a minha vida. Então, eu não me vi como secretária e resolvi trocar. Então, eu fui trabalhar com vendas. Trabalhei com venda de imóveis, depois trabalhei com planos de telefonia e aparelhos de celular. Então, eu trabalhava em quiosque no shopping. Já trabalhei também fazendo alguns bicos. Então, trabalhei com arquivos, já fui arquivista, já trabalhei como manicure, em épocas muito difíceis que eu não encontrava absolutamente nada de emprego mais formal, né? O famoso CLT. E também já trabalhei em outras empresas de tecnologia. Novamente, me deram uma oportunidade, embora eu não tivesse a experiência. Então, para mim foi muito importante, porque me ensinaram do zero a fazer muita coisa lá dentro. E esse é um ponto muito complicado hoje em dia, que muitas empresas querem um jovem já preparado, não querem pegar ele para preparar. Então, são poucas empresas que dão essa oportunidade de você aprender lá dentro a fazer tudo. E seguindo, né, depois que eu saí desse outro emprego, em que eu aprendi do zero e cheguei até a gestão lá dentro, resolvi trabalhar no informal, aí eu fui para a parte de empreendedorismo.
Então, abri um e-commerce, não era isso que eu queria, não deu muito certo. Comecei novamente outra transição de carreira, isso foi no início do ano passado, início da pandemia. Então, março, saindo em casa e querendo um novo emprego, comecei a fazer alguns cursos livres na área de programação. Então, uma amiga minha me incentivou e comecei a estudar em casa, livremente. E até que conheci a Generation, junto com alguns outros programas também. Então, Reprograma, Programaria, são todos na área de programação. Só que esses 2 primeiros que eu falei, eles são voltados única e exclusivamente para mulheres. E a Generation foi o terceiro que eu me inscrevi. Não passei no Reprograma, né? Na Programaria eu consegui fazer, mas era um curso mais simples, digamos assim. E a Generation, sim, conseguiu me capacitar, tanto técnica como a parte de habilidades comportamentais, e também com a parte de parcerias com empresas, tanto que a empresa que eu estou trabalhando é parceira da Generation, mas não foi exatamente pela parceria, eu mandei meu currículo por fora e vim parar aqui na área. E estou aprendendo novamente do zero, então sempre me reinventando, digamos assim, e aprendendo coisas novas. Eu acho que eu respondi, né? Se ficou alguma coisa, é só falar, Ju. Responderam sim, gente. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da história de vocês, né? Para que a gente possa entender aí quais, né? É importante a gente sempre lutar pelos nossos sonhos, né? A gente não desistir, né? E ter persistência, né? E achar aquilo que faz sentido para nossa vida, né? Para nossa carreira, nosso desenvolvimento pessoal também. Então, muito obrigada por compartilhar a experiência de vocês, né? E agora acho que a gente pode passar para a próxima pergunta, né? Então, Aline, tem 2 perguntas, né? Você disse que queria fazer 2 perguntas em uma, né? Quer que a gente junte as 2, aí depois a gente fala. Beleza. Então, assim, a primeira pergunta, né, seria quais as políticas ou estratégias o governo de São Paulo tem implementado para apoiar a inserção produtiva do jovem, né? Aí, em seguida, como os cidadãos podem se engajar mais, né, para apoiar os jovens? Vamos lá, só uma precisão, eu não sou do governo do estado, eu sou da prefeitura, né? Você citou governo, mas talvez nem todo mundo tenha entendido que é o governo municipal. A gente tem, assim, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Trabalho, recentemente virou turismo, mas Desenvolvimento Econômico do Trabalho, nos últimos 4 anos, ela foi totalmente reformulada, né? Eu acho que, assim, o primeiro ponto interessante é que, até alguns anos atrás, uma prefeitura não falava muito de atividade econômica, de emprego, né? Quem falava mais sobre isso era o governo federal, ministério, e nas últimas 2 décadas, no mundo inteiro, as prefeituras começaram a se preocupar mais com isso, né? Assim como com alguns temas de inclusão social, né? Antigamente a prefeitura cuidava mais assim de buraco na rua, sabe, de umas coisas assim mais urbanas. E cada vez mais a gente trabalha temas sociais e econômicos também. Então acho que primeiro assim, isso já é uma novidade. Segundo, que temas também de direitos humanos, e quando a gente está falando de populações nos seus mais diferentes recortes, a gente está falando de um olhar de direitos humanos, também estão cada vez mais na pauta das políticas municipais. Então, o que a gente fez? A gente, desde que eu assumi há 4 anos, a gente começou a pensar mais qual é o nosso papel na inclusão social, qual é o nosso papel para ajudar especialmente esses públicos mais vulneráveis a conseguir uma inserção profissional. Então, a gente fortaleceu muito, primeiro, o olhar, aquilo que eu falei, lembra de século XIX, XX e XXI? A prefeitura, ela também, governo são instituições meio antigas, meio antiquadas, né? Até porque, deixa eu só fazer um parênteses, normalmente os governantes são homens, brancos, héteros, mais velhos, né? Então, quanto mais a gente tiver mulheres, jovens, pessoas de diferentes classes sociais, origem e tal, a gente também vai ter políticas públicas mais diversas atingindo outros públicos, né? Porque senão as políticas vão ser feitas só para os cidadãos que são enxergados, né? Todo o resto fica invisível. Então, acho que o fato de o Bruno Covas, no caso, né, que era o nosso prefeito, teve uma preocupação muito grande de ter mais diversidade no secretariado, o Ricardo Nunes mantém isso. Então, isso ajuda também a gente a ter políticas públicas mais inclusivas. E aí, o que a gente fez? A gente começou a levar São Paulo, né, as políticas públicas, para o século XXI.
e com esse olhar de recortes de inclusão. Então, primeiro, a gente começou a pensar muito na questão do futuro do trabalho e das profissões do futuro. E nesses temas que a gente falou, nem tudo é emprego de carteira assinada, existe um conceito de trabalhabilidade, não só de empregabilidade, a questão de soft skills. Então, tudo isso que a gente falou aqui, a gente começou a colocar nas nossas políticas públicas. Nesse sentido, a gente começou a fazer várias iniciativas para começar, qualificação profissional. Então, a gente chegou a qualificar 280 mil pessoas nos últimos anos, e eu não tenho o percentual exato, mas eu ousaria dizer que pelo menos 50% são jovens, né? Até porque a gente dialoga muito com jovens, chega muito perto dos jovens. Segundo, a gente tem alguns programas então, qualificação profissional. Segundo, a gente tem o CAT, né, que é o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, que é nosso e que a gente também modernizou muito. A gente criou um portal do CAT, no portal do CAT também hoje tem EAD, então eu convido todos vocês a entrar lá, tem alguns cursos curtos, mas gratuitos e que abrem bem a mente, isso é bem interessante. A gente também fomenta muito o empreendedorismo, especialmente dos jovens, e nesse sentido, assim, quando eu cheguei já existia um programa que talvez alguns de vocês conheçam, que é o Vai-Tech, mas que a gente modernizou muito, né? O Vai-Tech é empreendedorismo de jovens na periferia, então a gente está estimulando serem feitas startups nas periferias, então isso tem tudo a ver com essa juventude criativa, mas que às vezes não tem oportunidade. E a gente também fez uma coisa muito legal, que é bem voltada para os jovens, que são os coworkings públicos na periferia e nas regiões mais vulneráveis. Então, essa coisa que a gente fala, assim, dessa cara de Google, né, que normalmente são coisas que a gente encontra na Paulista ou na Faria Lima, a gente está levando para as periferias, para as coabs, né, para os lugares mais vulneráveis. Isso é uma grande ferramenta de inclusão da juventude. Então, é um coworking com uma cara bacana, sabe, todo transado, todo colorido, todo divertido, assim, lúdico, né, para estimular a criatividade, e além de ser um escritório gratuito, que é o conceito, né, de um coworking público, ele tem a qualificação para o empreendedorismo e as conexões de rede, né, então a gente tem aí algumas das coisas. Nesse momento, né, até minha equipe colocou aqui para eu falar, a gente está com qualificações profissionais abertas, com foco em jovens, e também com um programa chamado Google Startup in School, que é uma iniciativa para 3 mil vagas de alunos jovens, né, da rede pública, para ter uma formação empreendedora, e aí vem aquelas ideação, a questão do design thinking, né? Como é que a gente faz o jovem transformar uma ideia em um negócio, como é que a gente traz uma mentalidade empreendedora, e a gente está fazendo isso em escolas, especialmente em escolas públicas. Então, eu acho que vai bem ao encontro dessa sua pergunta. E aí, assim, como é que o jovem... Bom, tem algumas outras coisas, mas... e uma outra coisa interessante... Como eu falei, a gente pensa nas profissões do futuro e a gente está assim, chamando a atenção, sabe, assim, bandeira vermelha, né, fazendo o máximo possível de alertas para essa questão que eu falei no começo, né, por exemplo, da escassez de mão de obra qualificada no setor de tecnologia, que é um setor que normalmente os jovens gostam bastante, e às vezes eles nem sabem que tem emprego sobrando nessa área, então é muito importante a gente comunicar. Porque, veja bem, um jovem, quando ele está escolhendo a carreira, né, já é super difícil escolher carreira. Vamos combinar que é uma coisa assim, eu não sou tão jovem que nem vocês, mas eu também tive as minhas dificuldades, e acho que todo mundo tem, né, seus questionamentos e tal. E às vezes... Se você tiver informação, facilita o processo de escolha, né? Então, primeiro, a Zayane, ou a Samanda, não lembro quem, falou que passou pelo Programaria, por algum reprograma. Quer dizer, às vezes as pessoas nem sabem que essas iniciativas existem. E às vezes elas nem sabem que você tem cursos de programação gratuitos, e elas nem sabem que tem emprego sobrando, e elas não sabem que o salário médio é muito maior, né, do que em todas as outras profissões. Em pouco tempo ele pode estar ganhando 5 mil reais, né? É uma realidade, só que a gente precisa divulgar essas informações, né? Então, eu acho que trazer esse tipo de informação também para o público é uma maneira de inclusão, né? Porque o primeiro elemento da exclusão é a falta de informação, a falta de oportunidade é uma consequência da falta de informação, né? Então, eu acho que quando a gente fala de engajamento, Juliana, eu acho que assim, são duas coisas, né? Uma coisa é esse jovem, especialmente esse jovem mais vulnerável, ele se engajar.
E aí a gente tem um grande problema também de motivação e de incentivo. Eles estão desalentados, desacreditados, eles acham que não tem futuro, que não tem espaço. Então, nós todos que somos pessoas privilegiadas, quer dizer, a gente está numa casa, a gente está no quentinho, lá fora tem uma baita frente fria, a gente está na internet, isso já é vetor de privilégio. Nós temos que também nos engajar para engajar esses jovens, né? Quer dizer, a gente precisa falar mais, a gente precisa compartilhar mais, a gente precisa fazer mentorias, aconselhar, apoiar, né? Eu acho que a gente tem aqui exemplos de mulheres que passaram também por essa falta de oportunidade e graças a uma ONG, graças a uma iniciativa, elas conseguiram. Então, assim, elas são exemplos que devem ser seguidos, né? E nós, seja qual for a posição que a gente está, no terceiro setor, no governo, numa empresa, a gente também pode fazer a diferença. Talvez seja na vida de uma pessoa, talvez seja na vida de muitas pessoas, mas assim, eu acho que o que a gente vive hoje é um problema social tão grande que é responsabilidade de todos nós, um pouquinho que seja, ajudar a diminuir esse problema. Então, eu acho que assim, os jovens precisam ter a motivação e a inspiração para se engajarem e construírem um futuro melhor para eles. Nós, que já não somos tão jovens ou que estamos numa condição de privilégio, temos que nos engajar para ajudar a transformar essa realidade. E, claro, eu acho que a gente tem que exigir cada vez mais que os governantes, que os tomadores de decisão, que os poderosos, que as empresas, que todos assumam responsabilidade por essa transformação, né? Tem algumas coisas, assim, sabe? Educação política. Parece uma bobagem, a gente fala de política, ninguém quer. Só que é o seguinte, enquanto a gente não escolher governantes que trabalhem para mudar essa realidade, ela não vai mudar. Então, assim, a gente tem que se engajar nessas esferas também. A gente precisa ter mais jovens, mais mulheres, mais negros na política. E política, eu não estou falando só de eleição, eu estou falando de ativismo, né? Acabei de ver aqui uma querida Vanessa que apareceu na minha tela. É isso, é ativismo pelas causas que a gente defende. Então, esse engajamento coletivo, social de todos nós, lembra que eu falei, a escola sozinha não vai dar conta de mudar, né? O governo sozinho também não vai dar conta de mudar, uma empresa sozinha também não vai dar conta de mudar. Todos nós temos que buscar diminuir o problema da juventude, até porque ele é um problema de todos nós, que vai afetar todos nós. E melhorar a condição do jovem vai melhorar a sociedade para todos nós. Nós teremos uma sociedade mais inclusiva, mais produtiva, mais competitiva, mais justa, né? E lembrando que os efeitos de uma juventude desiludida, desqualificada e desmotivada, eles duram décadas. Né? Então era isso, gente. Desculpa se eu acabei sendo um pouco prolixa, mas eu realmente vou precisar sair. Luiz, você está autorizado aí oficialmente a responder alguma coisa sobre a secretaria se precisar? Eu peço desculpas, eu acabei ficando até um pouquinho mais, eu tive um problema aí meio delicado hoje, eu vou precisar resolver agora. Juliana, a gente fica em contato e depois, se alguém quiser entrar em contato comigo, também fala com o Luiz, faz a ponte e qualquer coisa que a gente possa ajudar. E eu queria me colocar à disposição para parcerias com a Youth Voices também, para vocês divulgarem as nossas oportunidades e para a gente construir algumas coisas juntos, tá bom? E desejar sucesso a todos. Muito obrigada, Aline. Tudo bem se a gente tirar uma foto rapidinho só para registrar aqui? Pode, tranquilo? Beleza, então. Para o meu assistente Christian aí. Para eu divulgar. Vou tirar esse casaco aqui que o Larian vai Tá bom. Aproveitando aqui, já que tá todo mundo arrumado, bonitinho. Cadê? Tá, tô vendo todo mundo aqui. Se alguém mais quiser abrir a câmera também, fica à vontade, né? Pra gente tirar uma foto bem legal. Né? Então, assistente Christian, por favor, tira a foto, porque eu não tô conseguindo aqui. Ninguém respira. Beleza, então, muito obrigada. Depois vocês me mandam essa foto também que eu vou divulgar, tá bom? Tá bom, pode deixar, a gente compartilha assim. É a Aline Cardoso SP, tá bom? Tá Obrigada, ótimo. Então. Gente. Desculpa eu sair correndo. A gente conversa mais na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Aline. Até. Bom, então, pessoal, é só para dar um spoiler aqui, né? A Aline falou sobre várias iniciativas, né? No final do evento eu vou divulgar algumas, né? A gente estava montando uma lista com diversas oportunidades, né? Para jovens se inserirem no mercado, acelerarem sua carreira, mas também a gente tem oportunidades para pessoas que queiram ajudar jovens mais diretamente, né? Seja por voluntariado ou para se informar mais sobre o assunto, né? Mas eu compartilho com vocês mais para o finalzinho do evento. Então, continuando com algumas perguntas, né? Aqui.
gostaria de fazer mais uma para a Zaine e para a Samantha. Então, vamos inverter a ordem, começa a Zaine e depois a Samantha. Então, a gente queria saber, assim, na verdade, que vocês contassem um pouquinho, né, como é que foi o programa que vocês participaram, né, da Generation e do Proa, né, contar como é que ele funciona, para as pessoas conhecerem, né, e quem tiver interesse também se inscrever, saber um pouquinho mais sobre isso. E para vocês contarem para a gente, né, quais conhecimentos que vocês aprenderam no curso, né, que ajudaram vocês a se inserirem melhor no mercado, né, que vocês estão utilizando hoje no trabalho de vocês, né, então eu abro espaço para vocês poderem comentar um pouquinho sobre isso. Maravilha. Eu sou formada pela Generation, tenho inclusive alguns colegas aqui, e o processo seletivo da Generation tem algumas etapas. Então, tem alguns testes online, não são difíceis, tá? Então, não precisam ficar com medo. São bem simples, de lógica e de português, se eu não me engano. Tem uma pergunta criativa que eles falam, que basicamente eles te dão um problema e te pedem para mandar a solução desse problema. E você pode usar qualquer meio para fazer isso. Então, eu fiz basicamente um site fake, foi assim que eu mandei minha resposta criativa. Depois disso, eu tenho uma entrevista com o pessoal de lá para eles conhecerem e ver se bate, né, sua pessoa, digamos assim, você, com o que a Generation prega, o que ela espalha, para não ter pessoas preconceituosas, por exemplo, lá, porque ela é bem aberta a todos os públicos e visa justamente aumentar mulheres, pessoas negras e pessoas LGBT no mercado de tecnologia. Falando do programa, são 3 meses intensivos, então são aulas de segunda a sexta-feira, das 8 às 5, para simular justamente o ambiente de trabalho. E a gente tem 2 frentes de ensino, que são as habilidades comportamentais e as habilidades técnicas. Então, essas habilidades comportamentais visam preparar a gente para o dia a dia no trabalho, e como a área de tecnologia, ela tem vários desafios, e o pessoal fala que a gente já acorda desatualizado mesmo estudando todo dia. Então, a gente precisa ter muita resiliência, muita paciência e sempre ir atrás de conhecimento. Então, todas as habilidades comportamentais que eles ensinam para a gente, elas são realmente aplicadas no dia a dia. Então, mentalidade de crescimento, por exemplo, é uma que uso todo santo dia no serviço. E as habilidades técnicas são voltadas principalmente para o Java, que é a linguagem de programação que a gente aprende. No entanto, a Generation acabou de abrir uma turma para mobile, então quem tem interesse em programar para fazer coisinhas para celular, gente, essa é a hora. E que mais? Então, a gente aprende front e back-end, tirando um pouco do Technicase e trazendo para uma linguagem mais simples. Quando você entra num site, tudo que você consegue ver é o front-end. E tudo que você não consegue ver, porém funciona, é o back-end. E eu trabalho com back-end, essa parte do Java mesmo, mas a gente aprende as outras partes também. Então, a gente sabe fazer o front e o back, mexe com banco de dados também, entre outras coisas, mas o resumo é isso. Então, como isso me ajudou e ainda me ajuda, passando no processo seletivo, já começa aí. Então, muitas coisas eu coloquei no currículo e o meu gestor perguntou de todas elas as habilidades comportamentais e como que eu aplicava isso no dia a dia. Então, eu dei exemplos para ele. E as habilidades técnicas, então, como desenvolver uma API, entre outras coisas, né? Não vou entrar em termos técnicos, que senão fica chato, mas tudo que aprendi lá eu aplico no dia a dia. Então, o fundamento básico foi muito importante para mim, e no dia a dia eu continuo aprendendo um pouco mais, porque lá a gente tem muita base mesmo, porém, o mundo da programação ele é muito extenso, então não tem como você aprender tudo isso em 3 meses. Mas a última etapa do curso é um projeto integrador, então a gente desenvolve um site inteiro do zero, e... Desculpa, apareceu uma mensagem aqui que eu queria compartilhar uma foto e eu me perdi. Mas, enfim, você faz esse projeto integrador em grupo, então já é mais uma parte que você aprende a trabalhar em grupo, aprende a gerir seu tempo, porque você que é o responsável pela entrega completa, e você apresenta numa feira de empregabilidade. Então, vão ter empresas lá, que são as parceiras da Generation, eles assistem o projeto, fazem perguntas, se gostar, te chamam para uma entrevista, e aí você pode conseguir o tão sonhado emprego. E resumindo, é isso. Tá respondida? Com certeza, Zá. Muito obrigada.
Nada. E agora, Samantha, se quiser já em seguida responder, fica à vontade. Eu mesma. Eu fiz o PROA, na época onde tudo era mato e tecnologia não era uma coisa muito discutida. Então, o foco, sempre os cursos profissionalizantes da época, em 2016, 2015, eram cursos administrativos voltados para administração mesmo. Hoje em dia, só dando alguns spoilers, quem faz mais isso, o PRO ainda faz, mas voltado para os jovens em ensino integral. Então, se chama Pro Trabalho. E antigamente o curso que eu fazia se chamava Pro Profissão. O Pro Profissão hoje ele tem muito essa carinha de generation, então é como tudo isso que ela falou em termos técnicos, que a Zá falou em termos técnicos que eu não sei replicar, mas voltado também para essa questão de front-end, back-end, é o full stack que chamam. Olha, Zá, já pode me dar um biscoito, por favor. É o full stack, full stack. Você desligou sem querer o seu microfone. Opa, Ouve? Não me ouve? agora voltou. Beleza. Eu lembro que na época eu aprendi muito sobre essa questão de comportamental. Foi um curso de administração mais compacto. Então, RH, gestão. E a gente ia muito pro front com as empresas também. Então, lembro que nós íamos para visitas no JP Morgan, no Itaú, no Credit Suisse, no INSPER também, que foi o meu case de TCC, montar um projeto para a resolução de um problema com um aprendiz no INSPER. E isso foi muito legal porque quando eu saí realmente para bater na porta dos empregadores e pedir uma vaga no mercado de trabalho, não foi aquele susto de tipo, nossa, o que eu vou falar agora, como eu vou me portar, como eu devo me vestir, o que eu devo falar. Para mim, uma questão que sempre pega e sempre pegou muito por ser uma mulher negra e carregar sempre as minhas raízes afros, assim, isso eu já conheci o caminho das pedras de para essa empresa eu não vou porque essa empresa não aceita meu cabelo. E em 2016 não era o tema de diversidade e inclusão não era tão debatido quanto é debatido atualmente. Então, para essa empresa eu não vou porque pode parecer até brincadeira, mas porque o uniforme dessa empresa não vai se adequar ao meu corpo. Então, eu fui fazendo muito essas linhas de corte por tudo que era apresentado no curso e também me deu mais segurança de sair do PROA e 2 meses depois já estar empregada. Os meus amigos, eles antes de terminar o curso, eles já estavam empregados também. Isso foi foi um ponto muito marcante assim na minha trajetória. E também de voltar para o curso e ajudar os alunos que estavam passando por lá também. Então, eu acabei me tornando mentora e voluntária falando dessas questões de mercado de trabalho, como ingressar na faculdade, que foi um tema muito importante para mim, porque é diferente você ter uma pessoa que vem da periferia, que, sei lá, 6 meses atrás não tinha o que colocar na mesa, o que fazer, e essa pessoa sentar para você e falar assim, tipo, olha, eu fiz ProUni, estou trabalhando em tal lugar, ou então passei numa faculdade pública, você consegue também, do que ter uma pessoa que você já está cansado, você já enfrentou 3 metrôs, sua perua, seu ônibus quebrou para chegar ali, e você vê uma pessoa cercada de privilégios, não conseguindo descer do salto para entender a sua dor. Então, para mim, é muito importante sempre voltar lá e falar com os alunos, prometo que eu não vou chorar, e falar com os alunos que é possível, sabe? Toda essa trajetória e todo esse esforço faz sentido. E o PROA, a Zá me estava falando sobre isso, a questão do inglês e de tudo mais.
Eu terminei entre o top 10 do Pro, que eles fazem um ranking dos melhores, eles faziam na época, um ranking dos melhores alunos. O Pro me forneceu desde de mentores, curso de inglês, até um curso de coaching para essa preparação do mercado de trabalho e subsídio também para os meus livros, graças a essa colocação. Então, para mim, foi muito importante ver que todo o esforço que eu tive no curso, ele teve um retorno para mim. Muito obrigada, Zay e Sam, pelo relato de vocês. Muito importante, muito inspirador também, né? Para que a gente possa aí cada vez mais conquistar nossos sonhos, né? E não desistir nunca, né? Sempre estar muito focado no que a gente quer, no que a gente deseja conquistar, no impacto que a gente quer gerar no mundo também. Eu achei muito legal, né? A Sam falou que ela é mentora, mas também a Zá também é mentora na Generation, então é muito bom poder, né? Se vocês quiserem falar um pouquinho também dessa experiência de mentoria, né? De poder voltar e conversar um pouquinho com o pessoal. Eu quero sim, mas quer começar, ô Samantha? Faça as honras, Al, por favor. Eu tô acostumada a ser a primeira, gente. Meu nome começa com Z, geralmente eu sou a última. É estranho, não é? Eu te entendo, te entendo. Na Generation eu me senti assim extremamente grata. Até hoje eu me sinto muito grata e eu sempre pensei em como eu poderia retribuir isso, né? Porque foi uma mudança geral na minha vida. Enfim, eu consigo me encontrar onde eu trabalho. É por isso que eu troquei tanto de serviço ao longo da vida, né? Porque eu não sentia que era aquilo que eu queria fazer, não me sentia bem no lugar que eu estava, então eu consegui trocando sempre com o apoio da minha mãe, né? O que é bem importante frisar, porque se não fosse minha mãe me dando o apoio, o sustento, eu não conseguiria fazer essas transições. E eu sempre pensei em como retribuir, então me candidatei para ser voluntária. Coloquei lá que eu seria voluntária do que aparecesse, porque a Generation, por ser uma ONG, eles aceitam voluntariado para muita coisa. E aí eu me candidatei e me chamaram para ser mentora em março, se eu não me engano, desse ano. E eu fiquei muito feliz, porque eu ia poder ajudar a gente que ia sair do programa e também estava nessa parte ou de transição de carreira ou buscando o primeiro emprego, né? Mas a maioria da Generation é o pessoal que está mudando de uma carreira para outra. E é muito gratificante. Então, eu tento ajudar o pessoal mostrando os próximos passos, tento dar um up, né? Porque às vezes a gente está buscando o emprego e fica lá, poxa, mas não chega nunca o meu sim. E é muito complicado essa parte. Então, eu tento dar uma acalmada no coraçãozinho e ajudar no que for preciso. Então, ajudar com o processo seletivo, parte de entrevista. E acho que isso faz a diferença. Às vezes a gente acha que não faz a diferença no mundo como um todo, mas talvez a gente possa ajudar uma pessoa de cada vez. E isso já faz muita diferença. Para aquela pessoa vai ser uma diferença gigante. Então, quem puder, assim, o programa de mentoria da Generation está aberto e eles estão procurando muitas pessoas negras também agora para mentorar o pessoal, porque isso não é meu lugar de fala e eu sei disso. Mas eu tenho certeza que para pessoas negras que entram no programa, ter essa parte de se ver no outro, né, é muito importante. Assim como eu queria muito pegar mulheres, porque na área de tecnologia tem poucas. Então, é muito importante a gente conseguir se ver lá. E aí tá aberto, gente. Então, venham ser mentor. É muito, muito bom. Não precisa ser da área de tecnologia. Então, você vai ajudar uma pessoa que está buscando uma colocação no mercado. E é sempre muito bacana compartilhar experiências. Então, acho que é isso. Agora a minha vez, ó. Eu gosto muito de voluntariados, eu sempre fui um ratinho dos voluntariados. Isso para mim é muito importante, porque no decorrer da minha vida eu passei por muitos programas de assistência para eu chegar onde eu tô, para eu conseguir os espaços onde eu tô. Eu fico muito feliz mesmo não tendo terminado a faculdade, eu ainda tô no finalzinho do último ano aqui, obrigado, Deus. A gente se forma ano que vem, no comecinho do semestre, mas então para mim é muito importante por cada programa que eu passei eu devolver
o que fizeram por mim. Então, eu devolver o tempo daquela pessoa que sentou ali para conversar comigo, dos meus mentores, dos meus professores. Hoje eu tenho a honra de trabalhar também com uma pessoa que me mentorou enquanto eu ainda estava no PROA, e ela era minha professora, e ela saiu, professora entre aspas, porque ela era gerente de projetos, e ela saiu e é o segundo lugar que eu trabalho com ela. Então, foi as pontes que, sempre também na área da educação, então foram as pontes que eu consegui construir graças à mentoria e o voluntariado, e tá no PROA também, mas não só pensando no que você consegue nas pontes e no network que você vai fazer lá, obviamente, vá. Sempre falo se é para ser mentor, vá para uma área estratégica que você goste, que você também consiga demonstrar essa paixão no currículo, na entrevista de emprego, que importa muito, mas vá pensando em devolver para o mundo, para a sociedade, para o universo. Não sei no que vocês acreditam, mas toda essa oportunidade que vocês tiveram, sabe? Para mim sempre foi muito importante. E é muito mais legal também, porque agora eu tô do outro lado, então eu trabalho numa empresa que apoia o PROA, apoia a Generation também. Ganhei minha camisa no começo desse ano, de tanto que eu comprei o projeto, assim, tipo, em época de voluntariado, entregar notebook, eu tava lá, tipo, não, gente, vai lá, se inscreve. Então, para mim, é muito importante estar num lugar onde os meus estão crescendo, em ver outras pessoas crescendo também, batalhar por essas pessoas, porque eu sei o quanto isso mudou a minha vida e a minha perspectiva de ver o mundo. Igual a Zá também, eu falo que eu sou pós-graduada em estágio, então eu estagiei, acho que durante os 3 anos da faculdade, em quatro lugares, até chegar onde eu tô atualmente. E é isso, pessoal. Vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Muito obrigada pelos relatos, Ai e Sam. E agora eu gostaria de abrir para perguntas do público, né? Então, se vocês quiserem colocar no chat ou levantar a mãozinha e abrir o microfone para perguntar, fiquem à vontade. Vamos lá, gente. Não se acanhem, não se envergonhem, podem falar. Perguntas de cunho pessoal, profissional. Bora lá, gente. Oi, gente, boa noite, da tudo bem? mentoria. Meu nome é Vitória. Eu não queria fazer uma pergunta, eu vou sair já já também, porque eu tenho um outro compromisso. Eu fui convidada, assim, muito de última hora, eu recebi o folder aqui do evento, mas eu queria muito agradecer, assim, e identificar que tem espaços com abertura para falar mais sobre esse assunto, né? Eu trabalho há 5 anos com esse assunto, eu trabalho com jovens, né? A gente trabalha com inserção no mercado de trabalho, então é muito legal saber que tem tantos outros parceiros, né, fluindo, desenvolvendo tão bem esse assunto, e assim, a gente espera de coração que aos que estão aqui, que ainda não possuem, né, um trabalho, seja ele formal ou informal, que essa seja realmente uma abertura de portas, né, uma possibilidade para essa construção de busca de todos os nossos sonhos e que a gente nunca deixe de sonhar, porque realmente quando a gente sonha, a gente tem pelo que a gente quer buscar, né? E quando a gente deixa os nossos sonhos morrerem, é quando a gente fica abatido, quietinho, meio cansado, achando que nada vai dar certo. Então é sempre muito bom a gente renovar e rememorar os nossos sonhos, né? Então eu queria muito agradecer, parabenizar a Juliana pelo evento, pela palestra, foi muito legal estar aqui, muito legal escutar a história das duas, da Samantha e da Zaine, obrigada por compartilharem, salvei os linkzinhos que mandaram aqui,
de parceiros tão incríveis e tão grandes. Vou estudá-los, vou entrar também, fazer os cursos que eu conseguir fazer. E espero que todo mundo embale junto nessa para a gente cuidar melhor do nosso futuro, né? Porque é o nosso e o dos nossos, né? Eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho, com mais cuidado. Obrigada, viu? Muito obrigada, Vitória, pelos seus comentários, né? Só para comentar rapidinho também, eu vou compartilhar no final do evento algumas oportunidades, né? Alguns links também, né? Para quem quiser se inteirar mais sobre o assunto, né? E participar mais ativamente, né? Dessa causa. Mas eu também vou mandar por e-mail. Então, todo mundo que se inscreveu vai receber o e-mail com todas as oportunidades, com toda a descrição certinha, né? Para poder aí acompanhar cada vez mais esse assunto e contribuir para a melhoria do nosso país, né? Através da inserção produtiva dos jovens. Agora eu estou vendo que tem mais uma. Tô olhando aqui no chat, né? O Cleiton ele pediu o link da mentoria, né? Então eu vou também mandar daqui a pouco. E o Johnny perguntou aqui, deixa eu ver. Como estão as oportunidades para LGBTQIA+, não só gays e lésbicas, mas trans e não binários? As oportunidades ainda estão em alta ou ainda não? As oportunidades estão em isso, Vou responder essa, entrando um pouquinho na área das artes. Eu sei que ela vai dar uma complementada, mas trabalhando com esse perfil mais jovem, até acho que foi hoje de manhã que surgiu no local onde eu trabalho uma mentoria exclusiva para pessoas trans, voltado para o mercado de tecnologia. Então, acho que o mercado de tecnologia em si, ele era muito excludente, mas ele está sendo a principal porta de acesso para as minorias entrarem. Então, tanto para jovens negros, tanto para o público LGBTQIA+, quanto para as mulheres também. E eu percebo, se tem uma dica que eu posso dar para esse público, é para se aproximar dos grupos de diversidade das grandes empresas, assim, que trabalham esse tema mais facilmente, mas também para não se enganarem, porque tem muito aquele para inglês ver, que eles só fazem assim, só a porta da frente, falando, somos uma empresa super inclusa e diversa e você vai se dar muito bem aqui. E quando você vai ver, você acaba sendo totem porque você é a única pessoa de um grupo de diversidade específico lá. Isso é muito ruim quando você está sozinho. Mas busque empresas que compram realmente isso. Então, algumas startups, o mercado financeiro também tem muitos grupos de diversidade. O que eu observo é que são mais as grandes empresas que fazem isso aqui no Brasil atualmente. Então, se cai de cara no LinkedIn para conversar com essas pessoas e buscar uma mentoria. Mentoria é sempre muito bom para qualquer pessoa. Então, para buscar uma mentoria ou alguma dica de como você vai fazer por qual porta de entrada você vai entrar naquela empresa? É por um programa de jovem aprendiz, estágio ou analista? Bom, complementando, já foi bem completo, mas só dando mais uns pitacos. Digamos assim, que está na moda, né? Que bom que está na moda programas afirmativos, que são que as empresas falam. Então, são vagas afirmativas, que são vagas que priorizam pessoas negras ou pessoas do meio LGBT+, e ainda tem uma escassez muito grande de vagas só para isso, porque tem empresas que não entendem a importância de ter programas de diversidade dentro delas, então muitas ainda estão relutantes quanto a isso. No meio de tecnologia eu vejo muita gente preconceituosa, inclusive, em sua maioria homens brancos, héteros, né, classe média alta, sendo contra esses programas. Então, já saí de alguns grupos, inclusive, que eu participava, porque sempre que chegava uma vaga afirmativa para alguma pessoa de minoria, que na verdade nós não somos a minoria, nós somos a maioria, porém marginalizada, né? E tinha muitos comentários muito ruins. Então, muitas empresas elas estão se dando conta agora que a diversidade é muito importante para a empresa também, não só para quem vai embarcar lá, mas quando você tem visões diversas da empresa, do produto, do mundo, você ganha muito com isso, a empresa ganha muito com isso. Então, agora está começando a surgir um movimento muito grande quanto a isso. Eu vou falar do meio em que eu participo, que é o meio de mulheres, né?
Então, tem muito programa voltado especificamente para a mulher, para capacitar a mulher, para conseguir vaga de emprego para mulheres. Então, eu recomendo que você busque, assim, comunidades específicas do seu meio. Então, assim como eu tenho muitas comunidades que eu participo que são exclusivas para mulheres, vai ter comunidade exclusiva para gente negra, vai ter comunidade exclusiva para LGBT+. Então, busca essas comunidades que geralmente o apoio que elas dão é muito grande. Então, elas conseguem direcionar para empresas que são mais abertas a isso. Só olhando o chat. É isso. Se tiver mais dúvidas, podem mandar. Eu vi aqui que o Johnny já complementou também, né? Então, aproveitando aqui, né? Então, para as mulheres que são mães, né? Existem dificuldades maiores, né? Porque ele disse aqui que conhece muitas mulheres que, por falarem que são mães, já são descartadas logo de cara. Então, como que está o mercado de trabalho, né? Se elas enfrentam ainda preconceito por terem filhos pequenos. Então, se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre isso também, fiquem à vontade. Não é meu lugar de fala, porque eu não tenho filhos. Porém, esses dias mesmo rolou no LinkedIn, talvez vocês tenham até visto, o caso de uma mulher que ela estava há muitos, muitos anos mesmo, uns 8 anos na mesma empresa, e ela foi crescendo lá dentro, aprendia tudo que queriam que ela aprendesse, e aí ela foi mãe, voltou da licença maternidade, não passou muito tempo, e ela foi mandada embora. Então, muitas empresas ainda fazem isso, o que é péssimo. Porque, assim, uma mulher que ela é mãe, ela consegue fazer qualquer coisa, porque cuidar de uma criança, gente, é a coisa mais difícil do mundo. Porém, a empresa começa a achar que ela vai negligenciar o trabalho por causa do filho, o que não acontece com homens, porque a sociedade ainda não tem essa divisão igualitária de tarefas em casa, e muito menos com os filhos. Então, muitas empresas, sim, vão excluir mulheres que são mães ou que falam abertamente que pretendem ter filhos, saiu, mas a gente tem lutado contra isso, porém, não acredito que isso mude muito cedo, porque é muito preconceito quanto a mães. E é justamente nessa parte, acha que a mulher vai priorizar única e exclusivamente o filho, vai deixar o trabalho de lado, mas não fazem essa mesma acepção com homens que são pais. Então, infelizmente, a gente vê isso no dia a dia. E o que a gente pode fazer é sempre denunciar esse tipo de coisa nas empresas, porque não é algo que deveria acontecer e eu acredito que isso vá contra a legislação. Não sei se já tem alguma coisa contra isso, mas deveria. E é isso. Também não sou mãe, mas como tia que tem que cuidar dos sobrinhos, eu entendo muito essa questão de home office com crianças e, cara, eu não passo um quarto de tempo do que os pais dessas crianças passam com elas. São crianças enérgicas, são crianças elétricas, são crianças, quando você tá com a câmera aberta, ela tá lá falando com o seu chefe enquanto ele tá te dando bronca, eu fico tipo, alivia aí. Mas eu tenho uma grande honra de participar, de trabalhar numa empresa onde as pessoas valorizam isso, valorizam o fato de você querer ser mãe, de você não querer também. Acho que valorizam muito a sua escolha pessoal. Na minha equipe, a nossa superintendente, ela é mãe de dois meninos muito enérgicos e elétricos, e eu vejo que ter uma mãe na equipe, não pelo fato de cuidar, nem nada, esse papel pré-formado que eles falam de mãe, mas eu acho que tudo que tem por trás, assim, o jeito que ela enxerga a equipe, o jeito que ela enxerga o nosso tempo, o nosso trabalho, ela não exige que você fique 24 horas por dia, porque ela sabe que você tem outras tarefas, você tem que dar conta de uma família, você tem que dar conta do seu trabalho, do seu estudo, de um universo muito grande, que eu acho que nós mulheres entendemos muito mais isso, que não é simplesmente tipo, eu sou assistente ou estagiária, não, eu sou assistente, a estagiária, eu sou a filha, eu também sou estudante, eu sou aluna pesquisadora, então tem uma gama muito grande de atividades. A empresa que eu passei, e eu sempre falo para as pessoas que me perguntam sobre esse tema de maternidade, que mais compra essa maternidade junto com as pessoas foi a 99 Tax. Eles têm todo um programa super bonitinho para quando as mães voltam.
voltam da licença, de acompanhar, de enviar uma bolsinha para o hospital, de ver o que ela está precisando antes, durante e depois de ganhar o bebê também. Eu acho isso muito legal, porque eles mostram que eles estão se preocupando com tudo isso. Tem um grupo de apoio para as mães também. Recentemente não, hoje tudo aconteceu para eu estar contando aqui para vocês, mas hoje também lançaram aqui na empresa um programa de paternidade. Eu nunca vi uma empresa falando de paternidade, então, da responsabilidade dos pais, o porquê que os pais também eles devem estar presentes, sobre licença paternidade, o porquê 5 dias. Então, eu fico muito feliz de estar em ambientes onde tudo é debatido e tudo é debatido de uma maneira saudável. O tema dessa formação era mais específico ainda, porque era paternidade voltado para os pais que são PCDs, porque se pais já são excluídos, pais PCDs são excluídos de uma maneira muito mais massiva. Então, espero ter respondido suas dúvidas também. Muito obrigada, meninas, pelas respostas, né? Johnny aqui falou maravilhosas, então acredito que responderam muito bem, né? Pela minha perspectiva também, né? Respostas muito ricas, muito interessantes, né? Essas iniciativas também que a Sam citou, né? Empresas eu não conhecia, né? Achei muito legais, né? Também, né? A gente poder conhecer um pouquinho mais sobre isso. Né? E mais alguém que tem alguma pergunta? Enquanto as perguntas surgem aí, eu queria acrescentar mais uma, né, que eu vi aqui, na hora da inscrição eu coloquei um campo ali para as pessoas perguntarem, né, então, juntando aqui duas perguntas, né, queria saber se vocês teriam dicas para quem está começando, né, o primeiro emprego, né, que está lá terminando a faculdade, né, está buscando emprego, ou mesmo quem está cursando, né, ou em contextos diferentes, né, também, principalmente com a pandemia, né, a gente enfrenta diversos problemas aí em relação ao emprego, então gostaria de ouvir um pouquinho de vocês aí, quais as dicas vocês dariam para pessoas que estão buscando emprego agora, né, principalmente os jovens que estão buscando emprego. É que é a tua, Salma. Joque, pô, brincadeira. Gente, só eu falo demais, mas eu também já trabalhei durante 2 anos e meio em RH, então por isso que eu sei desses programas de maternidade, PCD, grupos de diversidade, foi a minha vida durante esse tempo, vai que é tua. Mas se tem uma dica que eu daria, é ter um plano. Por mais que o plano não vai sair do jeito que você planejou de início, você já tem isso mapeado no papel, já te dá um direcionamento. Então, atualmente, o meu plano é me tornar uma executiva numa grande empresa. Já pulei entre grandes empresas, vi o que me cabia, o que não me cabia, e continuei seguindo. E o importante não é o plano mudar, mas o importante é você dar o primeiro passo. Isso que é muito legal. Outra coisa também, invistam no LinkedIn. LinkedIn é a ferramenta mais poderosa, tanto para você fazer network, tanto para você descobrir o que as vagas das empresas que você quer entrar. Então tem um plano, agora vai para a estratégia, tá? Para a estratégia. Tá, quero me tornar estagiário, quero me tornar trainee, ou até mesmo analista em tal empresa. O que essa empresa precisa? Ela precisa de inglês, ela precisa de um bom Excel. Cara, não tenho nada disso. Vamos dar um passo para trás. Com as competências que eu tenho, já que eu tenho tempo para esperar eu me aprimorar para buscar todas essas vagas? Não tenho. Outro passo, eu preciso entrar no mercado de trabalho, então, para conseguir me aperfeiçoar. Onde dá para eu entrar? Então, eu vou entrar numa vaga, se eu ainda conseguir, numa vaga de aprendiz, numa vaga de assistente, vou para uma posição, ou então vou empreender, igual a Zá fez por um tempo, vou empreender, vou juntar dinheiro e aí eu vou trilhando. Gostei do empreendedorismo, preciso voltar para o mercado de trabalho? Não, cara,
assim, é sempre bom você se especializar. Eu acho que a ZA tem propriedade para falar mais sobre isso, especializar sobre o seu público, o seu mercado, mas sempre com foco em se desenvolver. Então, LinkedIn, ter um planejamento de vida e de carreira também, saber os seus valores, porque se você vai entrar numa empresa que só for te deixar doente, é melhor nem experiência própria, é melhor nem entrar, fica de boa ali, tranquilão, procurando uma outra coisa, para você não... O preço que você vai pagar pela sua saúde mental vai ser muito mais alto do que você está pagando agora. Então, creio eu que são essas coisas. Agora a bola é tua, Zá. Vai que é tua, Tafarel. Só pega essa referência que é muito antiga. Eu acho assim, a Samantha já falou tudo praticamente. Então, essa parte do plano é importantíssima e a parte de saber o que é importante para você e não entrar num ambiente tóxico é mágico. Eu sei que muita gente não vai poder escolher onde vai trabalhar e que isso assim é um grande privilégio e eu tive esse privilégio. Porém, se você tiver o poder de escolher, escolha um ambiente que a cultura da empresa esteja alinhada com o que você quer para a vida, com a sua missão pessoal, com o que é importante para você. Porque, como a Samantha disse, assim, eu já estive em ambiente ruim e eu vivia doente semana sim, a outra também. Desenvolvi gastrite, tive que gastar com omeprazol e o omeprazol é caro. E aí você tem que parar de tomar café. E, gente, eu amo café. Mas falando mais sério agora, para quem é da área de tecnologia, além do LinkedIn, GitHub, então assim, para quem está entrando na área e que eu tenho contato, meus mentorados e tudo mais, eu sempre falo, desenvolva projetos pessoais, suba tudo no GitHub e publique tudo no LinkedIn. Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que quem não é visto não é lembrado. Então, não tem como a empresa te ver se você não se mostrar para ela. E a gente faz isso através do LinkedIn. Então, é importante estar sempre ativo, ter um perfil completo, ter um perfil bonito, bem feito. Então, nome escrito corretamente, iniciado com letra maiúscula. Eu sei que isso parece assim besta, mas eu já vi muito perfil até o nome escrito errado. Então, uma foto que dê para te ver com clareza, todas as informações preenchidas no seu perfil, um sobre que seja um resumo de você, publicar sempre, pelo menos uma vez por semana, adicionar pessoas da área que você quer entrar, adicionar pessoas do RH, muito importante, fazer o famoso contatinho lá, contatinho profissional é o melhor contatinho que tem, gente, porque esse te dá retorno e não te dá dor de cabeça, na maioria dos casos. Que mais? Um currículo bonito também para indicar, para mandar para as empresas, porque nem tudo é pelo LinkedIn, então um bom currículo. Vou até deixar depois no chat onde eu fiz o meu, que dá para fazer uns currículos muito bons. Que mais que eu posso complementar nisso? Me fugiu o que mais eu ia falar sobre o primeiro emprego. Ah, tá, cursos, gente. Estamos na era da informação. Tudo tem online e muita coisa tem gratuito. Então, assim, eu sou uma pessoa pobre, né? Não tem outra palavra, eu sou pobre mesmo. E não dá para ficar gastando dinheiro com curso às vezes. Então, se uma coisa que eu amo na vida é o curso gratuito. Procurem, gente. Joga no Google o curso que você quer fazer e joga assim na frente, grátis. Vocês vão achar. É muito raro vocês não acharem um material gratuito para estudar. Então, assim, não dá para falar assim, eu não tenho dinheiro para pagar o curso, se você consegue ele de graça. Então, estudem, porque às vezes não tem a experiência que a empresa pede, porém, você pode construir a experiência. Para quem for da área de tecnologia, é desenvolvendo projetos. Então, projetos pessoais, vai estudando aquela tecnologia em específico e faça projetos disso, suba no GitHub. Essa vai ser a sua experiência. Para quem não era da área de tecnologia, trabalho voluntário. E tem trabalho voluntário na área de tecnologia também. Tem sites para isso, que eles precisam de voluntários para desenvolver o site da causa social, por exemplo. Então, trabalho voluntário é uma forma de conseguir experiência. Curso, sempre estudando, que foi o que a Samantha falou na parte do desenvolvimento. Então, se desenvolvam.
Eu acho que isso é o mais importante quando você está buscando o primeiro emprego. E é isso, gente. Respondido? Respondido, sim, meninas. Muito obrigada. Então, a gente já está participando do momento final do evento, né? Então, a gente tem mais duas perguntinhas, né? Então, a Sara quer fazer uma pergunta, né? E aí o Matheus fez uma aqui no chat. Então, Sara, fica à vontade, né? Se quiser abrir o microfone e conversar com a gente. Beleza, boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Ju, né, por estar organizando esse evento maravilhoso e pelos depoimentos da Zane e da Samantha. Eu queria pedir desculpa que eu acabei, enfim, me enrolando com as minhas coisas e cheguei tarde e perdi uma grande parte que eu imagino que tenha sido muito rica. A minha pergunta talvez, eu não sei se já foi respondida pela apresentação de vocês, mas acho que não vai ser repetitivo porque, enfim, pode ser que vocês falem algo a mais que possa complementar. É sobre a questão, na verdade, são duas dúvidas que eu tenho, assim, em mente, já que eu nunca mentorei, nunca entrei em contato direto com um jovem, principalmente jovem que faça parte do grupo de Jovem Potência e que esteja passando por alguma dificuldade para incentivar e motivá-lo, tipo, mentorar mesmo e acompanhar ele tempo a tempo. Queria saber, de acordo também com o que a Aline tinha comentado, que a gente, para a gente conseguir, né, colocar isso em prática, a gente tem que estar ciente, consciente de tudo que acontece e também agir para engajar esses jovens e deixar eles motivados. Eu queria saber se vocês têm dicas, se vocês têm experiências nessas mentorias de como incentivar esses jovens, como manter eles motivados, sabendo que tem muitos jovens que eles acabam abandonando os estudos, né, para trabalharem. E para você conseguir subir nas suas carreiras, enfim, conseguir um emprego melhor, você precisa investir nessa educação. Então, acaba sendo um ciclo que se interrompe no meio, sabe? E aí é uma dúvida que eu tenho muito, sim, de como lidar com isso, como conseguir motivar quando acontece esse tipo de situação. Faz sentido a pergunta, enfim. Aí, se vocês quiserem, sintam-se à vontade. Vou desligar aqui meu microfone. Obrigada. Vai que é tua, Zá. Achei que você ia falar que já tinha disputado o microfone. A vingança, né? Eu acho que antes de qualquer coisa, ter em mente que cada pessoa é única. Então, a motivação vai variar muito de pessoa para pessoa. E o primeiro ponto e mais importante quando você vai mentorar é saber ouvir. Então, primeiro, ouça o que a pessoa está te falando e absorva isso. É a partir daí que você vai conseguir construir um plano, digamos assim, para motivar essa pessoa e não deixar a peteca cair. E sempre ver como você pode ajudar ela. Então, o que eu busco fazer para ajudar quem eu estou mentorando, tá? Eu sempre busco vagas. Então, no caso, para conseguir emprego. No seu caso, seria a parte de conciliar trabalho e estudo, por exemplo. Então, a parte de levar para o seu mentorado materiais que você acha importante, então, cursos que você acha bacana, sempre dentro das condições que essa pessoa consiga fazer. Por isso, a parte importante de ouvir a pessoa atentamente. Então, quando você ouve atentamente, você consegue construir nos outros pontos. Então, separar um material que seja útil, saber em quais pontos essa pessoa precisa se desenvolver. Então, assim, se é uma comunicação que pode melhorar, levar materiais de comunicação. Se é a parte de inteligência emocional, levar isso também. E saber o que motiva essa pessoa, porque cada pessoa tem uma motivação diferente. Então, quando você sabe o que mais motiva essa pessoa, você consegue trabalhar direto neste ponto. Então, não tem, assim, uma fórmula mágica, mas é importante você saber também as condições financeiras da pessoa, porque, infelizmente, a gente está num país que a situação financeira dos outros está pesando muito. Então, tem gente que não vai conseguir dar prosseguimento em alguma coisa que quer muito, porque não tem como bancar isso. Então, saber até onde essa pessoa consegue ir financeiramente para tentar ajudar ela dentro desse quadradinho dela. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se deixei mais confuso, mas acho que a Samantha vai complementar agora. Muito obrigada, de verdade, foi muito sensível essa resposta.
Nem sei se é a minha vez de falar, mas respondendo já. Pode falar. Mas respondendo já, eu achei muito bonito o que você falou. E muitos dos seus conselhos, na verdade, são super aplicáveis para qualquer jovem, desde jovens que estejam em situação de vulnerabilidade ou não. Só que, tipo, o ponto, assim, que pega principalmente vendo dados sobre a juventude do Brasil e das jovens potências, né, que estão em situação de maior vulnerabilidade, o que eu fico mais aflita, assim, de como motivá-los é, de fato, essas limitações financeiras, porque eles acabam abandonando os estudos porque eles precisam trabalhar. E nesses casos, qual que são os limites deles? É porque, assim, enfim, eu acho que eu não tenho muito conhecimento e experiência com isso para poder falar algo, assim, plausível, talvez, aqui, mas eu fico me perguntando, assim, será que a gente consegue encontrar uma solução, assim, prática para isso? Ou não? Na verdade, não tem uma fórmula mágica, né? Como você disse, cada pessoa é única, mas, enfim, é essa questão da condição financeira que eu fico mais em dúvida de como atacar esse problema de uma forma mais eficiente. Eu vou pegar essa parte de contatinhos, tá? Falei que contatinhos profissionais são importantes, né, gente? São importantes. Porque se você tem um mentorado, por exemplo, que está buscando emprego, tá? Vamos supor que ele está buscando emprego. E ele precisa disso para ontem, porque, assim, a família dele precisa do dinheiro. E ou ele vai conseguir um emprego logo para conseguir manter os estudos, ou ele vai ter que parar e aceitar o que ia aparecer. Nessa parte entra o networking, não só dele, porque uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho não tem muitas conexões. Porém, a gente que vai mentorar, muito provavelmente já tem um pouquinho mais de conexões. Então, a gente pode falar com aquele conhecido na empresa que a gente saiu: oi, fulano, tem uma vaga aí? E ir fazendo essa rede de contatos e buscar o famoso que indique. Então, acho que a gente pode ajudar muito nessa parte de encontrar alguma empresa que a gente consiga colocar essa pessoa lá dentro, em uma vaga que pelo menos se aproxime do objetivo dela. Então, é muito essa parte de saber se a pessoa consegue se segurar. Porque, por exemplo, aqui eu consegui ficar 3 meses sem trabalhar, na verdade, muito mais porque eu fiquei desempregada, porque a minha mãe conseguia manter a casa. Mas tem gente, eu já tive contato com gente que estava assim, desesperada para conseguir um emprego, porque já estava assim no limite. E aí eu vi que ou a pessoa conseguia um emprego, ou ela ia partir para outra área. Então, o que eu comecei a fazer? Redes. Oi, contato, tem vaga aí? Consegue contratar alguém? Não tem experiência, mas consegue fazer. Então, assim, vai acionando as pessoas. O LinkedIn, ele é muito potente para isso também. Então, muitas publicações eu vejo engajando de gente, assim, apoiando a causa do outro. Às vezes, a gente procurando para a gente não tem essa visibilidade, mas quando a gente mostra a causa do outro, começa a surgir muita oportunidade, porque tem empresa que vai querer esse marketing em cima. Então, assim, sempre buscar redes também ajuda nessa parte financeira e essa visibilidade. Então, quanto mais gente você alcançar, mais retorno você consegue dar para essa pessoa. Beleza? Só entrando ali, já pegando o gancho no que a Azar disse, uma coisa que eu costumo fazer muito com os meus mentorados, então, também é aplicar teste de perfil. Então, eu vou saber se eu estou lidando com uma pessoa que ela é mais extrovertida, introvertida, se eu tenho que dar o passo a passo, se ela gosta de ir sozinha. Eu tô agora com o Jax, com o Jax e com a K, que são 2 jovens trans, e eles têm perfis, assim, super distintos. Então, enquanto a K tá falando comigo várias horas e não sei o que, eu tenho que falar: K, 1 minuto. O Jax, ele já é aquele cara, tipo, no meu canto, eu tenho que estimular ele a falar mais. Então, como os dois são ao mesmo tempo, então eu tenho que criar caminhos para conseguir chegar até eles e tirar as dúvidas e fazer com que eles e fazer várias provocações contundentes. Então, acho que o teste de perfil é uma coisa muito legal para você também saber a maneira que você vai abordar essa pessoa. Tem gente como eu que já gosta do pé na porta, então já chega, já dá na minha cara, fica: nossa, você não tá vendo onde você tá errando, você tá fazendo besteira, tudo mais. E tem gente que tem um perfil mais sensível, que você tem que sentar e falar: olha, não é bem assim,
você errou nesses pontos, você pode fazer isso diferente. E dentro desses perfis, falando de jovens da periferia, eu gosto de chamar de quebrada, mas nem todo mundo entende o que é quebrada, então eu tenho que falar periferia. Jovens da periferia, tem os jovens que eles são outliers, então você dá um. Eles só precisam chegar até você para você levar eles até a sua rede e o cara vai chegar muito mais longe que você. E isso foi uma coisa que eu li que me deixa super feliz, que é tipo, ai, Samantha, eu quero ser igual a você. Não, cara, eu quero que você me supere. Vai, voa, faz teu caminho e leva mais gente com você também. Então tem esses jovens, que eles são os outliers, e tem os jovens que esse é o principal desafio quando você olha para zonas de maior vulnerabilidade e grupos de maior vulnerabilidade, que é aquele jovem que ele já se autodeprecia por conta que já fizeram isso com ele desde a escola. Então, na escola ele não era um aluno visto, em casa provavelmente ele não era uma pessoa vista e que tinha voz. Então, esse grupo ele já foi desvalorizado várias vezes. Então, além de você ajudar ele a construir uma carreira, você tem que ajudar ele a construir uma autoestima, que é o exemplo de a Kai. Eu sempre bato muito isso na tecla com ela, porque ela, eu quero um emprego para sobreviver. E eu fico, nossa, por que sobreviver? Você pode mais e não sei o que. E ela para e fala assim, tipo, nossa, ninguém nunca falou isso. Todo mundo, eu só achei que o máximo que eu podia chegar era aqui. E você tem que respeitar, obviamente, o tempo de cada um, mas você tem que entender também, é muito um negócio de terapia com várias coisas, porque tem muitas coisas envolvidas nisso. E eu falei lá atrás de escolha, uma fala que eu achei infeliz também, que eu falei aqui, que nem todo mundo tem a oportunidade de escolher. E que foi o caso do meu primeiro emprego, por mais que foi um primeiro emprego muito legal, eu não tive a oportunidade de escolher fazer uma outra coisa. Eu tinha um objetivo, eu sempre sou assim, eu coloco meu objetivo na frente, cara, do que doer, vamos. Agora eu tenho essa possibilidade de escolher. Mas você também tem que ter um tempo, o seu sofrimento ele tem que acabar um dia. Então, sei lá, você vai ir para trabalhar no MEC de telemarketing, que são coisas que te irritam, te estressam muito. Coloca na sua frente o objetivo, tipo, eu vou ficar aqui 2 anos, eu vou, sei lá, eu vou passar tudo que eu tenho que passar durante esses 2 anos para não ter que voltar mais para essa situação, para não ter que voltar mais para essas pessoas. Então, quando você lida com esses grupos, você tem que trabalhar tudo isso, tem que entender a posição que a pessoa tá, a posição da família da pessoa. Eu lembro que eu tinha um mentor que eu chegava e falava coisa para ele, e ele tipo, nossa, é sério que você dá todo esse rolê para chegar aqui e fazer isso? E ele foi uma pessoa super necessária na minha vida, porque as falas dele, os contatos que ele me deu, eles me direcionaram para estar mais ou menos no caminho que eu tô hoje. Então, como mentor, eu sempre, mais uma vez reforçando a fala da Zá, você tem que ter uma escuta ativa, tem que se colocar no lugar do outro, tem que entender que também os seus privilégios não são os privilégios de outra pessoa, que a sua, por mais que a gente está falando de cursos e que aqui tá tudo certinho, tem pessoas que não têm saneamento básico dentro de casa, que não tem, eu sei, é 2021 e todo mundo fica, cara, mas como isso? Tem pessoas que estão em situação de rua e mesmo assim estão tentando reverter essa situação, morando em abrigos, ou às vezes nem isso, situação de rua mesmo, e elas estão nesses cursos pedindo computador, nesses cursos que nós mencionamos, pedindo computador emprestado. Tem gente que não tem lugar para tomar banho, então, e eles não vão te contar isso porque eles acham isso muito vergonhoso para eles, tipo, pensando tipo, nossa, em 2021, como eu ainda não tenho acesso às coisas tão básicas. Então é realmente descer e se humildade não seria o termo certo, mas eu não consigo ter empatia. Ter a empatia que
que essas pessoas elas têm trajetórias, elas têm histórias de vida, elas têm traumas e cicatrizes diferentes do que elas estão te apresentando. Então a pessoa está se fazendo ali uma pessoa super forte para você, mas desliga a mentoria, ela vai chorar. Então você tem que, o mentor também, ele é seu amigo, e é muito melhor você se tornar uma sponsor dessa pessoa, que é, tipo, cuidar do 360 dessa pessoa para que ela voe e leve mais pessoas com ela, do que só chegar na mentoria e falar, currículo, carreira, LinkedIn, tá tudo certo. Não, entender como foi o dia daquela pessoa, a trajetória daquela pessoa, o que você pode fazer para mudar. Se é uma pessoa que reclama muito, entender o porquê que ela reclama muito e tentar reverter essa situação e mostrar para ela que reclamar é bom, eu adoro reclamar, mas que reclamar não vai te levar, não vai te fazer sair do ponto que você tá. É a ação que faz isso e não a reclamação. E jovens da periferia, eu ia falar quebrada de novo, mas jovens da periferia, jovens negros, eles estão acostumados, eles viram os pais deles fazendo uma coisa a vida inteira, tendo uma postura a vida inteira, e eles estão sendo o primeiro a furar a bolha, e eles não sabem como furar essa bolha. Então eles estão dependendo ali de você e de toda essa da sua empatia e vulnerabilidade de abaixar a guarda com a situação deles, que eles te veem como outra pessoa, que com outros acessos e outro tudo para conquistar essa confiança. Espero ter sido clara também. Muito obrigada. Perdão, Sara. Eu queria só complementar aqui, eu ia falar exatamente sobre empatia, e aí a Samantha falou, perfeita. Sincronizadas aqui já. Essa é uma das minhas palavras assim favoritas e uma das coisas que mais faltam no mundo. Acho que o mundo seria um lugar muito melhor se as pessoas fossem mais empáticas. Então, para você conseguir manter a outra pessoa motivada, você vai precisar ser empática com ela. Você precisa simplesmente conseguir ver o mundo com os olhos que essa pessoa vê. E a outra parte que já vai para uma parte mais técnica, digamos assim, né? Se for uma pessoa buscando emprego e você está mentorando ela nessa parte, é fazer alguns, não seriam testes, tipo uns ensaios de processo seletivo. Isso ajuda bastante, porque às vezes a pessoa está muito nervosa com isso. Então, se você tiver já conhecimento sobre isso e conseguir fazer sozinha, maravilha. Se não, e você conseguir falar com pessoas que participam disso, tipo recrutadores, pessoal de RH, para poder pegar dicas e aplicar isso nas mentorias também é muito bom, porque às vezes você vê a pessoa dando uma resposta para você que, tipo, na entrevista você sabe que isso vai queimar ela. Então, melhor ela falar com você e ela ter esse toque seu para melhorar na entrevista, do que ela acabar perdendo a oportunidade porque não sabe se portar lá. E tem coisa que pra gente é muito natural, é muito fácil. Mas eu sou uma pessoa que se queima fácil na entrevista, porque eu tenho o excesso de... Como é que se diz? Eu sou muito sincera, e eu sou sincera ao extremo. Então, eu sei que eu já me queimei em entrevistas por causa disso, e eu não tive, assim, um mentor para me dar um toque e falar, então, amiga, não faz isso. E é muito importante, porque nem todo mundo sabe lidar com esses processos. Então, essa é uma parte muito bacana de se tratar em mentoria também. Aí, acho que agora eu fechei. Muito obrigada, meninas, mais uma vez, pelas respostas maravilhosas. Então, só para a gente não tomar muito tempo também, né? Tô vendo aqui no relógio, né? A gente passou um pouquinho, mas isso é bom porque a gente pode compartilhar muitas coisas, né? Conhecer diversas oportunidades e também poder se conhecer um pouco mais e saber quais papéis a gente pode ter, né, nesse movimento, né? Então, às vezes são coisas simples, né? Como uma mentoria, né? Uma conversa com um jovem, assim, para ajudá-lo a conquistar o emprego, né? A ter mais autoconfiança, né? Acreditar que ele pode também conquistar esses sonhos, né? Então, isso é muito importante. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então, só para encerrar, né? Eu vou mandar agora aqui no chat, né? O slide, né? Com a apresentação que eu fiz e com as oportunidades. Então, tem oportunidades de carreira para jovens, né? Então, tem curso de tecnologia e soft skills. Tem de apoio ao empreendedorismo também.
tem várias outras coisas que eu não lembro agora, mas está tudo lá. E também tem apoio a jovens, né? Então, pessoas que querem fazer voluntariado, né? Como a mentoria que as meninas fazem aqui. E outras oportunidades também de conhecer mais o assunto, né? Pesquisas e dados sobre isso. E para encerrar, né? Trazer a pergunta do Matheus aqui, que eu achei bem legal, um jeito bem legal de encerrar também, né? A pergunta dele é bem interessante. Então, é o seguinte, quais as inspirações vocês têm como referência e qual a missão que vocês buscam alcançar quando realizam os trabalhos sociais de vocês, né? O impacto que vocês querem deixar, né? Então, como vocês já falaram bastante em detalhes sobre a mentoria, né? Então, talvez trazer só alguns pitacos, assim, sobre isso. Eu vou agora primeiro, hein, Zá? Mas acho que a pessoa que mais me inspira, eu vou falar bem baixinho, porque essa pessoa daqui de casa é a minha mãe. E eu sempre falo dela, tipo, Dona Sandra é a minha maior heroína, assim, porque em épocas da vida onde a escassez estava muito grande aqui em casa, ela peitou todos e a todos, trabalhou em 2, 3 empregos para me dar um acesso a uma educação de qualidade e a outros recursos, não se preocupando, e não é para romantizar, mas são fatos, não se preocupando muitas vezes com a saúde dela e com tudo que ela podia fazer para ela, mas sempre pensando na família. Então ela é minha maior super-heroína, mas nem todos têm chance de conhecer a Dona Sandra. Mas outra pessoa outras pessoas que me inspiram muito é a Rachel Maia, que é é um grande nome executivo negro do mercado, e o Ricardo Rocha, que foi meu mentor e também já foi meu chefe durante meu estágio no City, e ele é um homem negro, então a fala dele, o posicionamento dele também, sigam ele no LinkedIn, ele é maravilhoso e muito cirúrgico. As coisas que ele já alcançou, porque ele já foi estudar fora, ele teve uma trajetória muito parecida com a minha, então eu consigo me ver naquela pessoa e ver a trajetória dela também pode ser a minha. E para mim esses exemplos importam muito. E quando eu vou fazer mentoria, eu nunca pensei muito a fundo nisso, mas uma coisa, quando ajudar os outros para mim sempre foi muito natural. Para quem vem de uma família grande, de que mora realmente onde come um, come dois, come 200. Então, para mim, isso já é um valor muito difundido aqui dentro de casa, mas falando principalmente de faculdade, de acesso ao ensino superior, quando eu estou mentorando esses jovens, eu quero que eles cresçam, que eles adentrem um lugar onde muitos falaram que ali não era o lugar deles, que eles almejem grandes coisas naquele espaço também, e que eles eu sempre penso em tangenciar, assim, sabe? Ser um trampolim para que aquela pessoa pule e alcance as estrelas. Durante o cursinho que eu fiz, assim que eu saí do ensino médio, tinha uma pessoa que Você mutou seu microfone. Eita, vocês pararam onde? Que sempre que aparece uma chamada aqui do nada. No cursinho. Ah, tinha uma professora chamada Rosa Maria. Ela era uma bióloga negra também, que isso é muito legal. E ela sempre falava assim pra gente: o meu lugar é no topo do mundo e é pra lá porque eu vou. ATP, ATP, ATP. E é sempre isso que eu busco para falar para qualquer um. Seja uma pessoa que sente do meu lado no ônibus e esteja passando por alguma dificuldade, seja a pessoa que eu estou mentorando também. Então, minha mãe costuma falar que eu sou muito workaholic, porque para mim não tem hora e nem lugar. Os meus amigos que foram atingidos pela pandemia, eu tô tipo, cara, vamos lá, vamos olhar LinkedIn, vamos olhar currículo, vaga, eu procuro junto com você. Eu acredito que o universo é muito, não bom, ele é muito bondoso, muito caridoso, ele acho que ele não bate com menos força, ele bate bem forte também, mas a partir do momento, tô tentando passar um pano, mas não dá.
Mas a partir do momento que você para ajudar outras pessoas, você começa a atrair coisas boas para a sua vida. Você começa a ser uma pessoa mais grata do que você tem, grato das pessoas que estão do seu lado. Você começa a parar de pensar tanto no lado positivo, no lado negativo, e focar no lado positivo. E pelo menos para mim, eu tenho mais força de subir e de abrir caminhos para os meus sobrinhos, para os meus primos, para outros jovens negros que estão vindo atrás de mim e grudando na barra da saia de quem já foi na frente, para eu conseguir chegar lá junto com eles também. E é sempre isso. Acho que tudo que você faz, eu sempre tenho o negócio de tudo que eu faço, eu tentar fazer para a glória de Deus mesmo. Então, toda vez que eu estou fazendo uma coisa, como é que eu posso fazer isso de um jeito bom, que eu possa retribuir tudo que já me foi feito e que eu possa puxar essas pessoas para que elas também sejam multiplicadoras dessas boas ações, sabe? Então, eu acredito que seja muito isso. Tô com a colinha aqui no chat, porque são várias perguntas em uma e eu me perco. Então, quais inspirações eu tenho como referência? Eu vou citar, parece até cópia, mas fazer o quê, né? Se temos mulheres fortes na nossa vida. Minha primeira inspiração é minha mãe, óbvio. Minha mãe sempre falou assim, ó, estude e trabalho, não dependa de ninguém. Então, ela sempre me deu os meios para eu estudar, conseguir um bom emprego e ir atrás dos meus sonhos. Então, ela sempre, sempre, sempre me apoiou nisso. Então, a minha primeira inspiração é minha mãe, mulher guerreira. Nenhuma mulher precisaria ser tão guerreira se o mundo fosse mais igualitário, tá? Só deixando esse adendo aqui. Mas o mundo, infelizmente, não é um lugar igualitário, então precisamos de mulheres guerreiras ainda. Uma outra referência que eu tenho, já não está entre nós, e estou conhecendo um pouco mais agora, é o Gandhi. Parece até clichê, porém, quem me conhece, tem bastante gente que me conhece aqui, quem já me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa extremamente explosiva, eu não sou muito paciente, e, assim, as injustiças do mundo, elas me irritam num nível muito grande, e eu perco a paciência com isso muito fácil, não só com isso. E vendo um pouco do legado dele, eu vejo que dá para lidar de outras formas com isso, então eu estou tentando ser uma pessoa mais calma em lidar com as coisas, isso me inspira, então às vezes eu paro e penso assim, nossa, como estou sendo grossa e explodindo com tudo, será que Gandhi teria essa atitude? E aí eu consigo parar e respirar no dia, então para mim isso está fazendo diferença em ser uma pessoa mais tranquila, porque às vezes a gente não vai conseguir as coisas na base do grito, mas às vezes vai sim, então protestos estão aí para isso. E outras referências que eu tenho não é nenhuma em específico, mas porém eu acompanho muitas mulheres da tecnologia. Como eu já disse anteriormente, o mercado de tecnologia ele é predominantemente masculino e são homens brancos héteros que estão lá, cis. Só que isso tudo começou com uma mulher. Então, foi a Ada Lovelace que possibilitou tudo isso. E a gente vai retomar o nosso espaço na tecnologia. Então, eu tenho essas mulheres que vieram antes de mim, que nem a Samantha falou. E, assim, se elas vieram, elas fizeram a história, eu também posso. E eu quero trazer mais mulheres para a área. E eu acho que isso já me dá o gancho para a próxima pergunta. E qual missão que vocês buscam alcançar realizando os trabalhos sociais e o impacto que eu quero deixar com isso? Uma das minhas missões de vida é trazer mais mulheres para a área de tecnologia. Então, esse é uma das grandes coisas que eu quero fazer e o impacto que eu quero deixar é a minha marca. E a parte de trabalhos sociais eu quero também retribuir o que já me foi dado, de alguma forma, e possibilitar que outras pessoas tenham um caminho mais suave do que o que eu tive, que elas não tenham que errar no que eu errei para poder aprender o que eu aprendi. Então, passar um pouco do conhecimento que eu já tive, um pouco da minha trajetória e ajudar da forma que eu puder. Nem que seja, como eu disse, uma pessoa por vez, está mudando o mundo daquela pessoa. Então, eu acho que esses são os meus objetivos. Fazer a diferença na vida das pessoas e deixar a vida delas um pouco mais fácil da forma que eu puder e trazer mais mulheres para o mercado de tecnologia. Homens, o que tenho a ver, porém, gosto muito de vocês, meus amigos estão aqui. Meu namorado
namorado também. Mas, né, meu foco é trazer mais mulheres para esse meio. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez, meninas, pelas respostas. E só para não ficar muito longo também, né? Eu mandei aqui no chat, né? Só queria confirmar com vocês se tá tudo certo, né? Tá aqui o slide, chegou tudo direitinho. Então, beleza. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, né? Principalmente das nossas convidadas. Foi um debate, uma conversa muito importante, né? Então, com certeza que eu vou ficar muito tempo aqui refletindo e pensando tudo que foi passado hoje, né? Então, eu estou muito feliz mesmo com a presença de cada um de vocês. E eu acho que é isso. Na verdade, outra coisa que eu precisava acrescentar agora que eu lembrei é que, na verdade, esse é um evento de vários que estão acontecendo ao longo dessa semana, né? Então, a Youth Voices, né? Nós, voluntários do Youth Voices, estamos fazendo vários eventos, né? Inclusive, a Samantha vai ter um amanhã. Então, se você quiser comentar um pouquinho sobre ele, fica à vontade. E a Sara, que também, né, ela é voluntária, ela vai fazer outro evento também. Então, eu queria deixar um espaço aqui final para vocês comentarem um pouquinho dos eventos de vocês. Sara, já falei demais. Se você quiser falar primeiro. Eu? Oi, gente, boa noite de novo. O evento eu estou organizando junto à Bia, só que infelizmente a Bia ela pegou Covid, eu não sei se ela vai estar disponível para participar no sábado junto. E a gente está tratando de um tema muito parecido com o que foi retratado aqui, sobre a empregabilidade jovem, né? É uma roda de conversa também. E a gente vai tentar, o formato do evento vai ser primeiro uma apresentação, a gente vai tentar introduzir o tema para quem não conhece e colocar dados da realidade para que as pessoas tenham mais consciência em relação a esse tema e os subtemas que interseccionam, né? A empregabilidade jovem é um termo muito grande. E também a gente depois a gente convidou algumas pessoas que têm histórias inspiradoras também para contar. Não necessariamente pessoas que seguiram uma trajetória tradicional, mas mulheres também que empreenderam. Elas vão contar suas dores e compartilhar também os aprendizados dessa trajetória, o que elas fazem hoje, dar dicas também. E depois a gente vai abrir também para a roda de conversa, para tirar dúvidas e para a gente construir juntos, né? O que a gente pode fazer diante de todos os dados e, enfim, debater sobre o tema mesmo. É algo bem livre, não tem uma conclusão assim fixa, mas a gente vai construir juntos no dia. Então venham, vai ser sábado às 14 horas. Meu evento, ele também é em conjunto com a Manu. E nós vamos falar especificamente sobre como estruturar o seu projeto de vida na quinta, e na sexta-feira nós vamos falar como estruturar o seu currículo no seu LinkedIn, buscando sempre visando o primeiro emprego. Nós vamos ter 2 convidados bem legais amanhã. O Gui, que é um jovem que já foi fazer intercâmbio, está estudando na UFRJ também, e vem de uma realidade, eu sempre querendo falar quebrada, mas de uma realidade de periferia também, o que é muito importante para vir falar com os nossos jovens. E a Rafa também, que é uma recrutadora que já passou por diversas empresas multinacionais e agora ela está na Zitec, que é uma subsidiária da Ambev. Para quem não sabe, subsidiária é como se fosse um nicho. A palavra braço não é muito agradável, mas se for melhor para vocês entenderem, é como se fosse um braço da Ambev voltada para tecnologia. Então, espero vocês lá para conversar com essas 2 pessoas amanhã, e na sexta vejo vocês lá, gente. Obrigada, meninas. E Sam, se você puder deixar o link também no chat, eu agradeço, mas eu vou passar também por e-mail para todo mundo, beleza? Aí a gente consegue aí participar e se inscrever. Então, gostaria de agradecer muito a presença de cada um de vocês. Obrigada por estarem aqui, né? E eu acho que é isso. Eu só queria tirar mais uma foto rapidinho, se vocês me permitirem, só para registrar o momento, porque eu preciso fazer isso também e mandar pro pessoal, né? Então, se a gente puder tirar mais uma fotinho aí, quem quiser abrir a câmera aí, fica à vontade. Eu vou pedir para o Cris de novo tirar foto para mim, por favor.
né? Então, o pessoal tá abrindo a câmera aí. Então, beleza, acho que pode tirar. Gente, muito obrigada mesmo, assim, não tenho nem palavras para descrever como foi o dia de hoje, assim, realmente, estou muito feliz, muito orgulhosa aqui das meninas compartilharem a experiência delas, né, a participação da Aline também foi muito rica, muito interessante, né, a gente aprendeu um pouquinho mais sobre o tema, sobre o que o nosso governo tem feito aqui para melhorar as condições dos jovens, e é isso, então, muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. E agradecer também, obrigada pelo convite, obrigada pessoal que estava aqui até agora e ouviu a gente falar. Foi um prazer estar aqui essa noite. Faço das palavras das meninas as minhas. Muito obrigada, Ju, por esse espaço para a gente poder compartilhar, esse espaço tão agradável, né? Por me linkar agora também com a Zaca, já sei com quem eu vou encher o saco sobre os meus. Eu gosto de uma guarda compartilhada, Zé. Então tudo que é meu. Só chamar. E é isso, me adicionem no LinkedIn também e vamos manter contato, pessoal. Obrigada, gente, é isso. Tchau, boa noite.